Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. They were great workers of metal, Eles eram grandes trabalhadores com o metal and they discovered what they could do with metal. e descobriram como podiam e o que poderiam fazer com o metal. And look what they're doing with metal today, even making E veja o que estão fazendo com o metal hoje, fazendo até mesmo out here on the radio the other day, making steel or metal houses now. Eu vi no rádio, outro dia, estão fazendo casas de aço ou de metal agora. They cut out all the timber practically, so they're making them out of aluminum and out of steel and so forth. Eles praticamente cortaram todas as madeiras. Então eles as estão construindo com alumínio ou aço e assim por diante. And great discoveries in education and great going on of science, progress of science, are sign of the end time. E grandes descobertas de educação e grandes acontecimentos da ciência e progresso da ciência, um sinal do fim do tempo. Look what science has done in the last few years. Oh my! Just the things it's done. Veja que a ciência tem feito nos últimos poucos anos. Oh, que coisa! Apenas as coisas que foram feitas. What is it nearing the end time? O que são? A aproximação do fim do tempo. A sign that all believers, Um sinal que todos os crentes, ministers in the pulpit should be preaching it with all the force they got, showing to the people ministros no púlpito devem estar pregando com toda a força que têm, mostrando ao povo. we're a passing milestone. Estamos passando pelo marco miliário And all things point to the end. e tudo aponta para o fim. The scriptural first, God's Bible that we read and believe today, is pointing to the end. Not much farther. As Escrituras, primeiro, a Bíblia de Deus que lemos e cremos que hoje está apontando para o fim, não muito longe. The great scientific world says the end is in sight. Another great milestone. O grande mundo científico diz que o fim está à vista, outro grande marco miliário. The zodiac on the calendar and so forth, astronomy and everything says the end is in sight. O zodíaco no calendário e assim por diante. O sinal de tudo diz que o fim está à vista. The pyramid says the end is in sight. A pirâmide diz que o fim está à vista. Every great point and place says the end is in sight. Cada grande lugar diz que o fim está à vista. We're at the end time. Estamos no fim do tempo. Notice, Observe, but God in His sovereign grace, before the end time, mas Deus, na sua graça soberana, antes do fim do tempo, He refers
down in Jesus, Jesus did said, as it was in the days of Noah, before the flood, what people were doing, just that kind of a repeat will come again. Ele se referiu a isso agora em Jesus. Jesus se referiu, disse, como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, o que as pessoas estavam fazendo, aquilo acontecerá novamente. And we see it, so we just have to be spiritually blind or we can see it. E vemos isso. Então nós temos que ser espiritualmente cegos ou podemos ver isso. Open up, look around. Abra, olhe ao redor. There's such a great difference between physical blind and spiritual blind. Há uma grande diferença entre o cego físico e o cego espiritual. I believe if I had to take my choice to take physical anytime. Eu creio, se eu tivesse que fazer minha escolha, eu ficaria com o físico a qualquer tempo. Yes. There's such a thing as being blind. Sim, tal coisa como ser cego. Here not long ago a minister said, if you be a servant of the Lord, might be blind. Aqui há não muito tempo atrás, um ministro disse, se você é um servo do Senhor, me faça ficar cego. I said, you're already blind. Eu disse, você já está cego. He said, me blind? Ele disse, eu cego? I said, yes, sir. Eu disse, sim, Senhor. Because he was ridiculing divine healing, ridiculing the baptism of the Holy Spirit, and there wasn't such a thing. Porque ele estava ridicularizando a cura divina, ridicularizando o batismo com o Espírito Santo, dizendo que não havia tal coisa. I said, you're blind. Eu disse, você está cego. He said, no, that's some of your own makeup. Ele disse, não, isto é uma de suas invenções. I said, that's the scripture. The Bible said so. Eu disse, isso é a Escritura, assim diz a Bíblia. Said, when was the mind ever blind? Disse, quando a mente já foi cega? And I said, well, many times Jesus told your fathers, said, you blind Pharisees, you got eyes you can't see. Eu disse, bem, muitas vezes. Jesus disse a seus pais, disse, vocês fariseus cegos, vocês têm olhos e não podem ver. That's right. Isso é correto. Or you don't know the time. Mas se conhecessem o tempo, eu disse, I said, Elisha was down a great prophet at Dothan one time. eu disse, Eliseu desceu aquele grande profeta a Dotã certa vez. And there the whole Syrian army got around to take Elijah. E ali estava reunido todo o exército sírio para pegar Eliseu. And Gehazi said to him, said, Father, they're up on us, the whole city's compassed around here with the army of the Syrians. E Geazi disse, Pai, eles estão sobre nós. Toda a cidade está cercada por aqui com o exército dos sírios. And she said, well, there's more with us than there is with them. Ele disse, bem, o que está conosco é maior do que o que está com eles. He said, well, otherwise I can't see nobody but you. Ele disse, bem, agora eles estão aqui, mas eu não posso ver ninguém exceto você. Said, God opened his eyes. Disse, Deus, abra seus olhos. And when his eyes come open, he looked, and around that old prophet was chariots of fire, and the hills was on fire, and he was fire. E quando seus olhos se abriram, ele olhou, e ao redor daquele velho profeta havia carruagens de fogo, as colinas estavam em fogo, os anjos... He walked right out where he was, and he said he smote them blind. Ele saiu imediatamente para onde estavam, e ele disse que os cegou. Walked out of how? Not physically. Saiu não fisicamente. One way they were physically blind. De certa forma, eles estavam fisicamente cegos. He went out and said, are you looking for Elijah? Ele saiu, disse,
Estão vocês procurando por Eliseu? He was Elijah himself. Ele mesmo era Eliseu. Said, yes, we're looking for him Disseram, sim, estamos procurando por ele. to come follow me. I'll lead you right to him. Disse, venham, sigam-me, eu vos guiarei diretamente a ele. They didn't know it. They were blind. Eles não sabiam, eles estavam cegos. And today, men are stricken blind because they're rejecting God's mercy. E hoje os homens estão ficando cegos porque estão rejeitando a Deus misericórdia. That only leaves judgment left. Aquilo simplesmente deixa o julgamento de um lado. But God in His love and mercy has so appropriated a way Mas Deus, no seu amor e misericórdia, adequou um caminho that before divine judgment ever strikes, there is a way. pois antes mesmo do julgamento divino chegar, há um caminho. God makes a way of escape for all those who desire to follow that way. Deus fez um caminho de escape para todos aqueles que desejarem seguir aquele caminho. That's the mercies of Him. Making a way of escape. Essas são as suas misericórdias, fazendo uma válvula de escape, Not willing that any should perish, but all might come to repentance. não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. He's in the world today showing signs and wonders and raising up people, great things taking place, showing signs in the heaven above and on earth. Signs. Ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas e levantando as pessoas, grandes coisas acontecendo, mostrando sinais em cima no céu e na terra, sinais. Signs of flying saucers in the air where even the Pentagon and all don't know what to think of it. Sinais de discos voadores pelo ar, onde nem mesmo o Pentágono sabe o que pensar disso. Signs in the heaven above and on earth, the healing of the sick, the raising of the dead, the opening of the blinded eyes, the casting out of evil spirits, the gospel being preached. Signs before His coming. Sinais em cima no céu e na terra, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a abertura dos olhos cegos, a expulsão de espíritos malignos, o evangelho sendo pregado, sinais antes de sua vinda. Not willing that any should perish, but that all might humbly, sweetly bow to repentance. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos possam humildemente, docilmente se curvar ao arrependimento. But those who reject, sight has to walk blind. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo têm que andar cegos. What if I today was to reject to have my eyesight? Then it'd be put out. Se eu hoje rejeitasse ter minha visão, permitindo que ela fosse tirada, If I refuse to keep my eyes, I'd take something and stab them out. se eu recusasse permanecer com os meus olhos, eu tomasse algo que os arrancassem, I don't want to see them. então eu não queria ver. That's the way it is spiritually. Essa é a maneira que é espiritualmente. If a man refuses to look into God's Word and see the plan and see God, he automatically puts out his eyes. Se o homem se recusa a olhar na palavra de Deus para ver o plano e ver Deus, ele automaticamente fica sem seus olhos. He himself shuts up his eyes to the things of God. Ele mesmo fecha seus olhos para as coisas de Deus. What a day, what a time. Que dia, que tempo, What a lesson we ought to learn today from looking around at the end time. que lição devemos aprender hoje de olhar ao redor no fim do tempo. But God in His sovereign grace, in the days of Noah, He said, now I want you to go out and make a provision for all those who desire to escape this judgment.
Mas Deus, na sua graça soberana, nos dias de Noé, ele disse: agora quero que você saia e faça uma provisão para todos aqueles que desejam escapar deste julgamento. Isn't that marvelous? Não é isto maravilhoso? God, not willing that any should perish, making a way of escape for those who wanted to come God's way of escape. Deus, não querendo que ninguém pereça, fazendo uma válvula de escape para aqueles que queriam vir pela válvula de escape de Deus. So he said, Noah, I want you to make an ark. Então ele disse: Noé, quero que você faça uma arca. Now the word ark is a little chest there, a place of escape, a hiding place. Agora a palavra arca é uma pequena caixa ou um lugar de escape, um esconderijo. There's three of them spoke of in the Old Testament. Existem 3 delas faladas no Velho Testamento. We want to look at those three now for a few moments. E queremos olhar nessas 3 agora por alguns momentos. All those three were typing one great ark, Christ, to the church today. Todas aquelas 3 estavam tipificando uma grande arca, Cristo, para a igreja hoje. 3 is a confirmation. All the old things just foreshadowing. 3 é uma confirmação. Todas as velhas coisas estavam apenas prefigurando. I was reading the other day while studying out on a creek bank of how that those Hebrew mothers that gave birth back there to the patriarchs. Eu estava lendo outro dia, enquanto estava sentado às margens de um riacho, de como aquelas mães hebreias que deram à luz lá atrás aos patriarcas, And each one, when she come forth and uttered his name, while in labor, spelt what he would be and where he'd be in the last days, not knowing what she was doing. Amen. And muttering. e cada quando ela chegava a expressar seu nome, enquanto dava à luz, dizia o que ele seria e o que ele seria no último dia, não sabendo o que ela estava fazendo e murmurando. Take it over Genesis 49 and type it out where they're in time, where they're at, and watch what it is. Pegue Gênesis 49 e tipifique isto onde seu tempo final, onde eles estão, e observe o que é. Right there, my. Está bem ali, ó. We can only open our eyes sometime in our spiritual hearing, that the word coming forth, that we would realize what it is and the Spirit would reveal to us. Como se pudéssemos apenas abrir nossos olhos, às vezes, e nossa audição espiritual, pois a palavra vem, nós compreenderíamos o que ela é, e o Espírito nos revelaria. And I pray now the Holy Spirit takes these things of God and put them right into the heart of every man and woman, boy and girl here. E eu oro agora para que o Espírito Santo tome essas coisas de Deus e as coloque no nosso coração, em cada homem e mulher, menino e menina aqui. The ark. A arca. There was one of them Noah built, a way of escape. Ali havia uma delas que Noé construiu, uma válvula de escape. Second one spoke of was the one that Moses was put in. A segunda citada foi aquela na qual Moisés foi colocado. The third was the ark of the testimony to Israel. A terceira foi a arca do testemunho para Israel. And the fourth, all fulfilled in the fourth being Christ Jesus. E a quarta, todas se consumaram na quarta, sendo Cristo Jesus. Let's go back now and begin at the first in Genesis and see how the preparation is made for the ark
and see if it doesn't type Christ exactly? Vamos voltar agora e começar na primeira, em Gênesis, e ver como a preparação foi feita para a arca e ver se isso não tipifica exatamente a Cristo. All those who gathered into each ark, or the come to reconciliation by the ark, all was preserved through judgment. E todos aqueles que se reuniram em cada arca ou sob vieram à reconciliação através da arca. Tudo foi preservado através do julgamento. And just as certain as they was preserved in the type, how much more are we to be preserved in Christ, the real Antichrist of all the arks? E tão certo como foi preservado no tipo, quanto mais somos nós preservados em Cristo, o verdadeiro antitipo de todas as arcas. Oh, he's marvelous. Oh, ele é maravilhoso. Then we notice back there that God told Noah that I want you to make this out of a specific type of wood. Então observamos lá atrás que Deus disse a Noé, quero que faça de um determinado tipo de madeira. Now just any wood wouldn't work. Agora, não seria qualquer madeira que funcionaria. We got to have a certain type, and it must be gopher wood. Temos que ter um determinado tipo e deve ser a madeira de gopher. Gopher wood now was, A madeira de gopher agora foi... I was studying here a few weeks ago on what gopher wood was. Eu estava estudando aqui há algumas semanas sobre o que era a madeira de gopher. And it was a softwood, pliable. E ela era uma madeira macia, maleável. Now that is what makes up the ark, was a wood that could be easily applied, a pliable wood. E agora foi com isto que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada, uma madeira maleável. That's the believer. Esse é o crente. Once in the hands of God, cut down from his own self-righteousness of the tree, he becomes pliable in the hands of the builder. Not tossed about with every wind of doctrine, but a pliable that fits right into the Word of God, to be used easily. Uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria, ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário, mas maleável, que se encaixa bem na palavra de Deus para ser facilmente utilizado. And we notice that it was the wood that would suck up moisture, easy take in moisture. E observamos que era a madeira que absorvia a umidade, facilmente absorvia a umidade. And now to one thing, the man of pliable in the hands of God can be a great change to God, or either can be a great change to the devil. E agora uma coisa, um homem maleável nas mãos de Deus poderia ser uma grande coisa para Deus, ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Now, if the ark was built out of wood that was pliable and was set into the water, it wouldn't be but a little while till it was waterlogged. Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia a água, não demoraria muito para que ficasse encharcada. And it would sink immediately, become heavy, because gopher wood is real light. E ela afundaria imediatamente, se tornaria pesada, porque a madeira de gopher é bastante leve. And the water would soak right through it. E a água infiltraria logo através dela. So that's what I think today.
Então isto é o que eu penso hoje. This is it. É isto. I believe today the trouble that many sincere men and women today not willing to give themselves in completely, but went after error. Hoje eu creio, o problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje não desejam se entregar completamente, mas vão atrás do erro. And that's why the ark becomes waterlogged. Can't go any farther. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada, não pode seguir adiante. She heads up and down, about ready to sink. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. So watch how the Holy Spirit there formed the way. Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? That they could not stand to go on like that. Mas isto, eles não podiam permanecer assim. So God said to Noah, pitch it, within and without, both sides pitch it. Então Deus disse para Noé, betume por dentro e por fora dos dois lados, betume. Then I was studying over what pitch was made out of. Então eu estava pesquisando de que era feito o betume. I went back and got it and went back into an old dictionary and began to find out what pitch meant. Eu fui, encontrei, olhei um velho dicionário, descobri o que significava betume. Into the Greek I find out that pitch meant one thing, meant to a substance. No grego descobri que betume significava uma coisa, significava uma substância. But how they got pitch, they beat it out of another tree. Mas como eles obtinham o betume, eles o tiravam de uma outra árvore. It was like a rosin, and they beat it out, and boiled it, and then poured it on. Era como uma resina, e eles o batiam e o ferviam, e então o derramavam, And it becomes pitch. e se tornava betume. What a beautiful thing of the wood before it's cut down, a certain type of timber being human. Christ in his humility, being human. Que coisa linda da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano, Cristo, na sua humildade, sendo humano. And the church, his ark today, coming into his church, which is no more than his own spiritual body here on earth. E a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que seu próprio corpo espiritual aqui na terra. That Christ was cut down and life was beat out of him, that it might be applied to the church. Pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudesse ser aplicada à igreja.